vocês, tudo bom? Gente, hoje nós vamos começar mais uma aulinha assim, delícia, daquelas que tem 1 zilhão de informação que eu sei que vocês adoram. Vocês amam esse tipo de aula, né? Aula com muita informação é para vocês ficarem felizes. A aula de hoje é a aula 9 da frente 3B, então bora lá. Ó o título de vocês, Aspectos do século XIX, parte 2. Porque parte 1 foi aquele conteúdo que vocês viram de socialismo, anarquismo, ismo. Explicando para vocês esse tipo de coisa. E também vocês tiveram um pouquinho disso quando vocês estudaram o que aconteceu depois da Revolução Francesa. Aquele monte de informação que vocês tiveram de coloca a monarquia, tira a monarquia, coloca a monarquia, tira a monarquia. E agora vocês veem mais uma parte do aspecto do século XIX, que é o que estava acontecendo na Itália, na Alemanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos, assim, alguns pontinhos. É que no século XIX, gente, foi um ano tão babadeira, mas tão babadeira que até parecia o ano de 2020, de tanta informação que vai ter. Eu fico pensando, se eu divido o século XIX em 3 partes, em quantas partes eu vou ter que dividir o ano de 2020? Não sei. Não quero nem pensar. Então vamos lá, galera, aspectos do século XIX, né? Primeira coisa. Outra coisa que vai surgir no século XIX, que vai ser muito significativo, será o nacionalismo. Nacionalismo é quando os países, na verdade não existia muitos países ainda, mas os poucos países que existiam e alguns impérios, alguns reinos vão começar a nutrir dentro de si o sentimento de pertencimento à nação. As pessoas vão começar a se sentir pertencente a um determinado local. Esse sentimento nacionalista ele vai ser incentivado de propósito por vários impérios que pretendiam unificar os seus territórios, que pretendiam se transformar em um país, e para isso eles tinham que fazer as pessoas sentirem dentro de si que eles amavam aquele local. E vai fazer sucesso o sentimento nacionalista? Claro que vai, gente. Até hoje os europeus se acham o gado tubaína, não é mesmo? São extremamente nacionalistas e patriotistas e todas aquelas coisas todas. Patriotista acho que não tem, acho que é patriota, mas enfim. A questão é que o nacionalismo é esse sentimento de pertencimento. É bonito ter isso? É bonito, mas é claro que é bonito, gente. Mas e quando é exagerado? Quando é exagerado dá merda. Porque olha só, amar o país, lutar por ele, fazer o possível para que essa nação cresça é muito positivo. Mas estar disposto a fazer qualquer coisa para que isso aconteça, aí não é positivo. Então, nacionalismo surgiu nesse período porque tudo levava as pessoas a terem esse sentimento. Tudo é o sentimento de unificação, de querer lutar por suas terras, esse tipo de coisa. Entretanto, nós também tivemos o nacionalismo exacerbado e não podemos esquecer que é esse nacionalismo exagerado que deu origem a governos totalitários como o nazismo e o fascismo. Foi exatamente o exagero dele, ou seja, tudo que é exagerado é ruim. Mas é muito importante saber, então, que esse sentimento nacional surgiu aí nesse período, tá? Outra coisa muito importante do século XIX é os processos de unificação. Acabei de falar para vocês que o nacionalismo foi importante para isso. Então, quem que se unificou nesse período? 2 países se unificaram, Itália e Alemanha. Eu vou falar de cada um, assim, separadamente, tá? Vamos estudar primeiro a Itália. Ambos se nacionalizaram por volta de 1870, porque a Alemanha, 1871, a Itália, ela vai ser um pouquinho antes. Entretanto, nós geralmente falamos que é por volta aí de 1870. Mas a questão é, por que a Itália e a Alemanha são países tão bebezinhos, tão tchucu-tchucu, tão novinhos assim? No caso da Itália, eu vou mostrar para vocês um mapa aqui, que tá a Itália. Não é um mapa que você diz, meu Deus, professora Marina, que mapa maravilhoso, mas vamos lá, né? Não é pra ler o que tem aqui, mas ainda bem que eu não preciso da leitura, né? Ainda bem que eu já sei, porque senão só por Jesus. Olha só, aqui tem para vocês um mapa da Itália. A Itália, ela era, no século XIX, antes da unificação, formada por vários reinos, ó. Principalmente 3 reinos, que era o reino de Piemonte e Sardenha, que é esse azulzinho que vocês estão vendo aqui, o reino das 2 Sicílias, que são reinos mais ao sul, e o reino aqui formado por os estados pontifícios, estados católicos. Essa aqui era tudo terra da igreja. E daí tem alguns outros reinos aqui comandados pela Áustria, e enfim, por aí lá vai, tá? Pela Áustria, pela Prússia, enfim. A questão é que ela era dividida em muitos reinos. E o que vai acontecer? Que vai fazer com que esses reinos queiram se unificar. Por muito tempo, esses reinos já estavam se industrializando. E eles precisavam de mais terras, precisavam de
de regiões para conseguirem mais trabalhadores, um monte de coisa. Então vai começar a surgir esse sentimento por causa da industrialização. A industrialização é a resposta da unificação da Alemanha. Se unificasse os reinos, a Itália ficaria mais poderosa, com mão de obra maior, com a matéria-prima, enfim, teria mais regiões para eles poderem extrair a matéria-prima, esse tipo de coisa. E também, é claro, o sentimento nacionalista, né, de que somos uma única nação, somos todos italianos, somos todos povos da mesma região, vamos nos unir, essas coisas todas. Já fazia muito tempo que a Itália queria isso, tanto que existia um movimento na Itália conhecido como Ressurgimento. O Ressurgimento que ocorreu antes da unificação da Itália, assim, bem antes mesmo. Aqui está escrito para vocês 1859, nesse cartazinho que eu coloquei, mas antes disso já tinha. São vários grupos formados por várias pessoas diferentes que viviam dentro desses países, desses impérios que compunham aí a Itália, que são esses aqui que eu falei para vocês, que eu já estou perdida aqui com o meu mapinha. Aqui, esses minis impériozinhos aqui, todos eles, e esses grandões também, eles possuíam grupos que há muito tempo lutavam pela unificação. Algumas pessoas não queriam, mas outras pessoas queriam. E essas pessoas que queriam formaram o Ressurgimento. Ressurgimento não é um grupo só. Ressurgimento é o nome que nós damos a vários grupos que tentaram a unificação. Só que por que o Ressurgimento não deu certo? O Ressurgimento não deu certo. Não foi assim que eles conseguiram a unificação. Porque esses grupos nunca chegaram a se unir. Então tinha um grupo que lutava aqui, outro grupo lutava lá. Era muito escasso, muito separado e não conseguiam. Quem que não tinha interesse em unificar esse território aqui? Alguns reis. Vocês acham, por exemplo, que o rei das duas Sicílias vai querer unificar? Só se ele for o rei. Entende? Então, os governantes não queriam que unificasse, eles iriam perder o poder deles. Entretanto, tinha alguns governantes que queriam muito que unificasse, porque eles tinham quase certeza absoluta de que eles conseguiriam comandar depois. Então, essa é a intenção. Unificar para aumentar a potência industrial. Mas como as pessoas não pensam igual, então vai ter que lutar. Porque é óbvio que esses reinos não serão dominados assim tão facilmente para conseguir montar a Itália, né? Aí, nunca se esqueça, eu coloquei essa imagenzinha aqui para vocês não esquecerem que a industrialização é a chave do negócio, é o que explica o porquê que eles queriam se unificar. E aqui, para vocês, nós temos um dos grandes líderes, que é o Giuseppe Garibaldi, que também lutou aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, que vocês vão estudar isso depois, se é que vocês já não viram comigo, porque eu já nem sei mais em que lugar que eu tô com vocês no Brasil, mas não, vocês não viram esse conteúdo ainda. Mas enfim, Giuseppe Garibaldi vai ser um dos líderes que vai lutar pela unificação da Itália. Ele vai representar muitos dos estados vai representar as duas Sicílias. Ele que vai representar esse local e que vai lutar para as pessoas aceitarem a unificação ali naquela região. Ele queria uma república. Ele não queria uma monarquia. Entretanto, apesar do projeto republicano não ganhar, depois que for unificada a Itália, vão ter um rei, né? Então, quem ganhou foi o projeto do monarquista. Apesar de não ter ganhado, ele lutou aí para que se unificasse. Então, depois de 1859, mais ou menos em 1862, por aí, vai começar a surgir um desejo imenso do reino de Piemonte e Sardenha, que era um reino imenso, que eu cheguei a mostrar para vocês. Aqui, ó, o reino de Piemonte e Sardenha é esse azul que vocês estão vendo, tá? Vai surgir o desejo de Piemonte e Sardenha de unificar o território. Porque Piemonte e Sardenha era a região mais industrializada, então seria muito benéfico para eles poderem reunir. Como que eles farão isso? Em etapas. A região sul das duas Sicílias ficará sob o comando de Giuseppe Garibaldi e outros líderes locais para conseguirem unificar aquela região ali. Os impérios comandados pela Áustria, que ficava ali do ladinho de Piemonte e Sardenha, será comandada por próprio Piemonte e Sardenha mesmo, que vão lutar para conseguir dominar essa região. E os reinos católicos serão facilmente dominados. A Igreja Católica fica puta. A Igreja Católica nunca vai concordar com a unificação da Itália. Nunca. Por que ela não vai concordar? Porque ela vai perder um pouquinho do poder dela. E por causa disso ela não vai querer. Ela continuou com muita terra, mas mesmo assim ela vai perder um pouco do poder. Imagina, era uma região que praticamente era um país, né? Um país católico. Então ela vai ficar muito chateada. E isso só vai ser solucionado, a raiva da Igreja Católica por causa da unificação, lá com Mussolini. Professora, o Mussolini fascista? Em 1929, para conseguir o apoio da igreja nesses pensamentos fascistas do Mussolini aí, ele vai acabar criando o Vaticano, que é um país, né, galera? Um país de poucas quadras, em que o Papa
ele é rei, o Papa que nós temos hoje em dia ele é rei, e todos os outros papas também foram rei, desde que surgiu aí o Vaticano. O Vaticano é um país. Aqui, ó, tem sítio maior que o Vaticano, gente. Sítio não, mas tem fazenda maior que o Vaticano. Mas, enfim, a questão é que só vai ser resolvido isso depois. E os outros reinos vai ser mais ou menos assim, aceitem, se não querem aceitar, problema de vocês. E eles vão lutar bastante e vão conseguir, então, unificar essa região, tá? E quem vai se transformar no primeiro rei da Itália, depois que todos os reinos forem unificados, vai ser o Vítor Emanuel II, que era o rei de Piemonte e Sardenha. Então era meio que óbvio que ele iria conseguir, né? Afinal de contas, ele tinha um pouquinho mais de poder. Eu coloquei essa imagem dele porque eu gostei do cachorro, entendeu? Eu gosto dos cachorros e essa imagem ficou legal com esse cachorrinho. Enfim, aqui tem pra vocês. Eu coloquei essa tabela aqui, não que eu vá explicar ela inteirinha, mas eu achei ela tão legal. Para poder explicar para vocês como que vai se passando assim a unificação. Vocês não tem que ficar decorando essas coisas, mas para quem quer saber um pouco mais a fundo, esse foi o processo, tá? Na qual eu não vou ficar de nhenhenhe aí com vocês não, tá? Aí tá ali para vocês explicando, ó, 1871 e tal, vai surgir a questão romana na Itália. A questão romana é o seguinte, gente, é a raiva que a Igreja Católica ficou por causa da unificação. A questão romana é o problema da Igreja não aceitar não aceitar essa unificação. Isso só vai ser resolvida pelo Mussolini, que eu falei pra vocês. Essa que é a questão romana, tá? Daí vai ser feito um tratado de Latrão, se não me engano é o nome do tratado, que vai solucionar o problema criando o Vaticano. Nós chamamos isso de questão romana, o fato da Igreja Católica não ter aceitado a unificação. E os outros reinos que estavam ali tiveram que aceitar e engolir de qualquer forma e por aí lá vai. E a Itália vai conseguir se industrializar a partir disso, né? Enfim, correr aí nessa corrida industrial que os países possuíam. Aí nós temos também a Alemanha. A Alemanha também é bem importante, ó. A Alemanha também vai se unificar tardiamente, aí por volta de 1870, vai terminar só em 1871. E a Alemanha, como que ela era? A mesma coisa que a Itália. Ela era um monte de reinozinhos, mas existia dois reinos que se destacavam, que era o reino da Prússia e da Áustria-Hungria, que acabavam dominando os outros porque se destacavam, tinham mais poder e tudo mais. Entretanto, a Prússia, ela tinha umas certas rixas com o reino da Áustria-Hungria, há um tempo já. E o que ela fez? Ela fez a região do... Eu vou mostrar para vocês, porque sabe como é que a professora fala, né? Criação do Zollverein, olha ali, em 1834. Zollverein. Não sei se pronuncia assim, gente, porque daí é marlenês, né? A Prússia fez a criação do Zollverein. Ai, vocês entenderam? Eu vou explicar para vocês com as minhas palavras, que é o seguinte. É uma região em que os países poderiam comercializar sem pagar impostos, seria de livre acesso, como uma União Europeia hoje em dia, que paga imposto, mas não tem toda aquela burocracia e tal. E ao mesmo tempo iria incentivar a industrialização. Então o reino da Prússia fez isso, criou ali nessa região o Zollverein, que eu não consigo falar para vocês. Ai, gente, que depressão. Mas enfim, uma região de livre acesso. Sabe quem esteve fora disso? A Alemanha. A Alemanha não, a Áustria-Hungria. A Alemanha não existia ainda. A Áustria-Hungria, porque daí os outros países, junto com a Prússia, foram se industrializando e tendo livre acesso um com o outro, comercializando, aquela coisa toda. O Império Austro-Húngaro ele deixou de fora porque ele não gostava do Império Austro-Húngaro. Essa zona livre fez com que a Prússia crescesse muito e os outros países também, industrialmente falando. E a Prússia pensou, se eu unificar tudo isso vai ficar bombando, hein? E o Império Austro-Húngaro não queria, óbvio que ele não queria. Do tipo, vocês vão se unificar, quer dizer que você vai ficar com um poder imenso aí, E a Prússia, E os outros países estão do meu lado, porque eu ajudei eles a crescerem ao longo do tempo, então, sim. Então, para que a Alemanha surgisse, porque o reino da Prússia, junto com os outros reinos, vão lutar contra o Império Austro-Húngaro para conseguir unificar tudo ali e formar a Alemanha, e formar o famoso Império Alemão. Então, a Prússia vai lutar firmemente para conseguir isso, e quando ela estava quase conseguindo formar o Império Alemão ali, unindo tudo, aquela coisa toda, blá, 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 a França aparece na parada. Peraí, o que a França tem a ver com a paçoca, professora? Não tô entendendo. Não era só um lance ali de Áustria com a Alemanha? Com a Alemanha não, Áustria com o reino da Prússia e tal, para formar ali a Alemanha, não era só isso? É que a França não queria que se formasse o Império Alemão. A França não queria que a Prússia unisse tudo isso dali e formasse um império. Não queria por um motivo. Ela pensou,
eles vão ficar muito poderosos e vão combater, vão bater de frente comigo em relação à industrialização. Na época, quem estava no governo era o sobrinho do Napoleão Bonaparte. Lembra que eu falei para vocês que o sobrinho de Napoleão Bonaparte chegou a governar, aquela coisa toda, em 1870, aquela coisa toda, nananana. Napoleão Bonaparte II, alguma coisa assim, que eles apelidam ele e tudo mais. Uma das coisas que ele vai fazer é lutar contra a Prússia para não permitir que a Prússia formasse o Estado alemão. Entretanto, a França vai perder feio, por sinal. E ela vai perder um território conhecido como Alsácia-Lorena, um território muito importante. E quando ela perde esse território para a Alemanha, porque daí vai se formar o Império Alemão, né? Então a Alemanha vai conseguir esse território. A França vai ficar muito chateada e na Primeira Guerra Mundial ela vai fazer de um tudo e mais um pouco para conseguir pegar esse território de novo. E ela vai conseguir, mas depois o Hitler pega de novo e o pau tora. Enfim, a questão é que a França se mete com a Prússia na Guerra Franco-Prussiana e ela perde. E a Prússia consegue o que ela tanto queria, que é unificar tudo isso dali e formar o Império Alemão. Aí nós dizemos que em 1871 ocorreu o Segundo Reich. Porque vocês vão ver que quando Hitler está no poder, ele vai falar que ele teve o Terceiro Reich. Reich são os grandes momentos da Alemanha. E um dos grandes momentos da Alemanha é quando a Alemanha se transformou em Alemanha. Na época do Império Alemão, o Segundo Reich. O Primeiro Reich é quando a Alemanha pertencia ao Império Romano. E o Segundo Reich vai ser agora, o Terceiro Reich é com Hitler, no qual ele diz que é o Terceiro Reich, né? Enfim. A questão é que unificou a Alemanha também por causa de uma questão de industrialização. Então, ambos, Itália e Alemanha, se unificam por causa da industrialização e eles têm probleminhas durante a unificação, porque é óbvio que sempre vai ter gente que vai ser contra, né? Aí sim, a Itália e a Alemanha vão entrar na disputa para conseguir território na África e na Ásia, no colonialismo, no neocolonialismo, tardiamente. Por isso que eles não tinham tantos territórios quanto os outros. Mas apesar de a unificação ser tardia, eles vão bombar na industrialização, assim. Eles vão ir muito bem, diga-se de passagem. Aqui tem para vocês o Otto von Bismarck, que é um dos caras que vai lutar muito na unificação alemã, tá? Vai estar à frente aí do exército alemão, com planos e tudo mais. E o Guilherme I, que era o rei da Prússia e, obviamente, vai se transformar aí no primeiro rei do Império Alemão, já que é o reino dele que conseguiu unir todas essas paradas aí e formar o Império Alemão. Nós vamos ter também no século XIX a questão da Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido, que existe uma diferenciação ali para vocês, ó. E Inglaterra é só um paizinho. A Grã-Bretanha é a união de algumas ilhas ali para vocês, ó. Escócia, Inglaterra, Países de Gales. E o Reino Unido é aqui a união política de vários países dessa região, inclusive da Irlanda. E a Rainha Elizabeth, a Eterna, manda em tudo esses negócios aí e vai mandar para sempre porque ela é eterna, não é mesmo? Qual vai ser o problema dessa região? Eles vão ser uma região industrializada, que vão se industrializar bem antes dos outros, porque afinal de contas a Inglaterra foi pioneira, então os outros países ali também vão conseguir se industrializar rapidamente. Só que não existia lei trabalhista, não existia um monte de coisa, então vai existir uma briga política entre liberais e conservadores por muitos anos aí na Inglaterra. E uma briga para ver, então, se teria lei trabalhista, se não teria lei trabalhista, como é que se faria esse tipo de coisa. Então, a Inglaterra ela tinha disputas políticas ao longo do século XIX e elas envolviam questões trabalhistas e questões também de anexação de territórios. A Irlanda nunca foi a fim de participar direito dali do Reino Unido e tal, e bleblebles, que sempre teve problemas com ela e com outros países também. Enfim, então o problema da Inglaterra no século XIX, ele era problemas que giravam em torno de leis, de políticas, leis trabalhistas e de questões de você vai pertencer aqui ou não vai pertencer aqui? Qual país que vai obedecer a Rainha Elizabeth, qual país que não vai obedecer? No fundo, todo mundo obedeceu porque é a Rainha Elizabeth, né, galera? Só pra constar, ela não existia nessa época, tá, galera? Eu tô falando que a Rainha Elizabeth manda em tudo, mas na época ela não existia. Apesar da gente sempre achar que ela sempre existiu. Aí, os Estados Unidos, gente, nossa senhora, por que tudo isso de conteúdo numa frente só? Misericórdia! Os Estados Unidos, ele está explicando aqui para vocês que no século XIX vai acontecer a marcha para o oeste, que é quando os Estados Unidos vai crescer. Eu coloquei um mapa aqui para vocês verem. Os Estados Unidos era desse tamanho aqui, ó.
durante quando ele virou Estados Unidos em 4 de julho de 1776. Aí aqui, tudo isso é o que os Estados Unidos conseguem. Então, vocês estão vendo a diferença, gente? Era só essa tripinha vermelha. E olha o que ele vira. Que estadão, hein? Vai conseguir alguns territórios comprando, outros lutando, outros roubando, mas enfim. E nessa marcha para o oeste, quando eles vão conseguir conquistar algumas regiões a oeste dos Estados Unidos, e os norte-americanos vão incentivar os colonos a irem para essa região e conseguirem terra ali, morar ali e tal. E eles vão dizer que estão fazendo um bem para a humanidade. A marcha para o oeste, na qual essa marcha é feita lindamente com o povo que está levando cultura e civilização para esse lugar. Era isso que eles acreditavam. Nessa, eles mataram um monte de índio, invadiram o México, pegaram um monte de região e o território cresceu pra caramba. E por isso que os States é desse tamanho. Mas eles falam que eles estavam levando a civilização. Com sangue. Mas era a civilização, tá? E aqui vai ter a Guerra Civil norte-americana, que também é a Guerra da Secessão, mas é mais conhecida como Guerra Civil. E para quem assiste Trato Feito, do History Channel, sabe que os norte-americanos são loucos por Guerra Civil. E para quem não assiste, saiba que eles são loucos por Guerra Civil e eles pagam caríssimos por objetos assim... uma garrafinha que alguém bebeu na Guerra Civil. Nossa, $5.000. Umas coisas assim sem noção para nós, mas para eles faz sentido. O que foi a Guerra Civil? A Guerra Civil, ela vai... Isso aqui é uma questão que eu vou querer que vocês resolvam depois, tá, galera? A Guerra Civil, ela vai ocorrer porque os Estados Unidos da América, eles vão brigar muito no século XIX entre a região sul e a região norte. A região norte era industrializada, a região sul era agrícola. Vão brigar por causa de projetos econômicos. A região norte queria que desse atenção para a questão de exportação de produtos, de industrialização, essas coisas. A região sul queria que desse atenção para a questão agrícola. A região norte ela era mais industrializada, portanto, o que ela queria? Que fizesse protecionismo alfandegário, ou seja, que os produtos que viessem de fora do país ficassem mais caros, para ela poder vender os produtos dela. Entretanto, o Sul não queria, porque o Sul sairia perdendo. Ele comprava muita coisa de fora, sem contar que quando os produtos de fora ficam mais caros, você tem que se submeter aos produtos do seu país. Então, o Sul achava que iria sair prejudicado comprando apenas produtos norte-americanos. Já o Norte queria muito, porque daí a indústria iria bombar mais ainda. Entretanto, no meio dessa confusão toda, também tinha a questão da escravidão. O Norte queria o fim da escravidão, o Sul queria a permanência da escravidão. O Sul, ele era agrícola, então para ele era positivo ter pessoas na terra. O Norte era industrial, indústria e escravidão são duas coisas que não se casam. E em meio a toda essa confusão vai acontecer a Guerra Civil Norte-Americana, conhecida como a Guerra da Secessão. E o que vai acontecer ao longo dessa guerra é que os confederados, que é a região sul dos Estados Unidos, eles irão se reunir e vão querer até uma suposta separação, sabe, dos Estados Unidos. E é óbvio que o governo norte-americano não vai permitir isso. Então vai acontecer a guerra e a região norte vai ganhar, tá? Então a região sul vira e são os confederados. E a região norte são aqueles que querem lutar para que continue tudo unificado. Eles vão conseguir e durante esse processo, a região norte, para conseguir mais apoio na guerra, ela acaba com a escravidão. Total. Porque assim os negros... Primeiro ela acaba com a escravidão na região dela, né? Depois ela vai querer que a escravidão acabe em tudo quanto é lugar. Vai fazer com que as pessoas negras fiquem ao lado deles durante a Guerra da Secessão. Quando a guerra acabar, infelizmente, felizmente por um lado e infelizmente por outro, felizmente porque ela acabou e a escravidão acaba junto com ela, infelizmente porque vai surgir a Ku Klux Klan, que é aquele grupo que os caras andam assim, com esse canudo branco e tal, eu não coloquei nenhuma imagem aqui pra vocês, mas que descia o cacete nas pessoas negras, e as pessoas negras não vão conseguir direitos no século XIX, só vão conseguir por volta de 1865, depois de Martin Luther King e várias outras pessoas lutarem por direitos negros. Então a Guerra Civil basicamente é uma guerra entre Norte e Sul, por causa de uma questão de formas de economia e de como que eles pensavam que deveria ser gerida a economia. Mas no meio dessa confusão também tem a questão escravista, entre o Norte querer o final da escravidão e o Sul não. Só para constar, o Norte era tão racista quanto o Sul. A diferença é que o Sul queria continuar a escravidão porque para ele era mais benéfico. E o Norte não queria porque não era. Agora, gostar de negro ninguém gostava, tá, gente? Assim, só para constar, só para poder entrar aqui no meio do negócio todo. Não era aquele projeto abolicionista como teve no Brasil, de que a escravidão é feia e tal. Se bem que no Brasil a gente vai ter sérios problemas também. Mas ali era esse o rolê, tá? E
Vamos resolver algumas questões, galera? Vamos resolver algumas questões. Vamos resolver 2 questões. Que a Rô falou bem assim que é muito importante resolver questões com vocês. Bora resolver questões, então. Que questão que eu coloquei aqui? A questão 9. Lembrando que a gente tá na aula 9 da frente 3B. Eu coloquei essa questão, é uma delas. E eu vou aguardar que vocês a resolvam. Então, o que vocês fazem? Vocês dão um pause nesse vídeo que eu estarei aguardando. Já fizeram? Eu imagino que vocês já fizeram porque eu imagino que vocês deram um pause, né, gente? Era pra vocês darem um pause. Se vocês não deram, deem o pause e façam. Esperei. Agora vamos ler a questão. A questão é o seguinte. A unificação italiana, no final do século XIX, ameaçou a integridade territorial da igreja. E no que esse impasse resultou? Ou seja, né, a unificação da Itália, ela ameaçava a Igreja Católica, que tinha ali todo um território imenso, que era quase um país, né, os estados pontifícios. O que resultou disso? Qual foi o resultado? Letra A. Esse impasse resultou no reforço dos sentimentos nacionalistas na Itália, provocando a expropriação das terras da Igreja. Gente, a Igreja realmente teve muitas terras expropriadas, obviamente que ela perdeu todo aquele território que ela tinha. Agora, o impasse entre a Igreja e o Estado na época, entre a Itália, não vai reforçar um sentimento nacionalista. A maioria das pessoas eram católicas, tipo, isso não é um motivo para as pessoas ficarem mais nacionalistas. Mas sim, a Igreja perde terra. Então, essa aqui tá errada, gente? Tá errada. Tá errada por causa disso, tá? Tá errada por causa do reforço dos sentimentos nacionalistas na Itália. Não. Letra B. No envolvimento da igreja em lutas sociais, criando congregações para a expansão do catolicismo. Não, a igreja não vai conseguir fazer grupos para vamos expandir o catolicismo. As pessoas já eram católicas, esse não era o problema. O problema era a igreja perder todo aquele poderio que ela possuía naquela região, que era praticamente um país. A igreja não vai se envolver na luta nacional fazendo grupos de I love you, todo mundo tem que virar católico. A letra C. Na adoção de atitudes liberais do Papa IX como forma de deter as forças fascistas. O fascismo não existia. Não existia e não existia. Então, tipo, não vamos falar sobre isso, não é mesmo? Letra D. A assinatura do Tratado de Latrão em 29, quando Mussolini criou o Estado do Vaticano. É isso, né, galera? Eu acho até que eu falei pra vocês durante a aula esse negócio aí, hein? Em 1929 vai ser criado o Estado do Vaticano pelo Mussolini para tentar amenizar a questão romana ali, a questão de problemas que vai ter com a igreja. E a letra, vocês já viram que era D, então vamos ver que absurdo que está escrito na letra E. No ressurgimento, processo em que segmentos ligados à igreja defenderam a Itália independente. Não, ressurgimento não são segmentos ligados à igreja. O ressurgimento são vários grupos de várias formas diferentes que lutavam pela independência, mas eles não necessariamente eram ligados à igreja e nem é uma das consequências desse impasse aí entre a Itália e a igreja. Então, a letra D de dedinho. Vocês possuem uma outra questão aqui, galera, que é de aprofundamento. Deus abençoe a pátria, Senhor Jesus, nós tudo. Eu não sei se vocês estão vendo essa questão, mas eu não estou vendo ela direito não, gente. Eu vou ter que pegar aqui na apostila de vocês, tá? Mas é a questão número 9 do aprofundamento de vocês, tá? Quando eu ler ela, eu vou ter que ler aqui na apostila, porque senão eu não vou enxergar. Mas enquanto vocês a fazem, o que eu faço? Eu espero vocês terminarem. Enquanto isso, eu vou procurando aqui. Faço, vai. Pause para fazer, né? Fizeram, gente? Deu, né? Porque vocês pausearam. Eu nem preciso ficar aqui esperando. Que tchó de mula que eu tô aqui esperando? Se vocês pausam, depois é só vocês continuar. A pessoa, quando é retardada, gente, é outro nível, viu? Mas, enfim, vamos pra questão. Eu vou ler a questão aqui, ó. Porque eu não sei se vocês estão enxergando ela muito bem aí, tá? Aqui tá na minha página 6 a questão. Aprofundamento. Questão número 9.
Número 9? Será que é isso aqui? Acho que é isso aqui mesmo. Questão número 9 não, questão 14, né, gente? Ai, que burra que eu sou. É questão 14. Na segunda metade do século XIX, ocorreram as unificações da Itália e da Alemanha. Países que se atrasaram em relação às potências que se unificaram séculos antes, tais como Inglaterra e França. Então, sobre esses processos de unificação, o que a gente pode garantir aqui? Vamos ver. Eu gosto dessas questões que tem um monte de frasezinha, que daí a gente já analisa geral o que a gente estudou. A Península Italiana estava dividida em vários estados submetidos à influência da Áustria. Duas correntes políticas buscavam unificação, os monarquistas e os republicanos. Verdade. Não sei se eu cheguei a falar isso para vocês, mas enfim, verdade. Por quê? A Itália estava dividida em vários reinos. Alguns reinos estavam sob o comando da Áustria, mas não eram todas, tá? Aqui não está falando que é todas, está falando que é vários estados, então pode estar correto sim, está correto, tem que estar correto esse negócio aqui. E os monarquistas e republicanos eram duas ideias diferentes que existiam. Não, eu cheguei a falar para vocês que o José Garibaldi, por exemplo, queria uma república. Já o rei queria, o Vítor Manuel queria uma monarquia. Então, existiam dois projetos diferentes. Essa questão aqui está certa, a frase 1 está certa. Frase 2. A unificação da Alemanha foi comandada pela Prússia, que era a região mais rica e industrializada. Após várias guerras vitoriosas, a Alemanha foi unificada sob o comando do rei da Prússia, que se tornou Kaiser Guilherme I. Muito bem, está correto, tá, gente? Kaiser ali é rei, líder, enfim, né? Enfim. Está correta essa questão aqui, mas eu acho que essa questão aqui está bem clara para vocês, que foi a Prússia que lutou pela unificação da Alemanha, formando a Alemanha e tal, nananana. Né? E a frase 3. A Áustria, a grande potência da Europa Central, adotava uma política expansionista. Ameaçados, os reinos de Piemonte e da Prússia se uniram com o apoio da França. Nossa, que lambaieira essa questão! Venceram os austríacos, fundaram o Reino da Itália e o Reich alemão. Não! Gente, olha que farofa! Isso aqui está falando que é a Áustria que queria unificar tudo. E por isso os reinos da Itália se uniram aos reinos da Prússia e se uniram à França. E não, isso aqui é uma salada de informação totalmente errada. Essa frase está errada. Frase 4. A França, comandada pelo imperador Napoleão II, não desejava a unificação da Alemanha. Isso levou à Guerra Franco-Prussiana, culminando com a vitória prussiana e a unificação da Alemanha sob o comando do Kaiser Guilherme. Está correto. A França não queria a unificação alemã, eu falei para vocês. Portanto, na época, o imperador Napoleão II, lá, sobrinho Napoleão Bonaparte, enfim. Se bem que eu acho que ele não era sobrinho, mas enfim. Parente de Napoleão Bonaparte I, ou seja, Napoleão Bonaparte II, vai tentar impedir essa unificação e vai tomar na cara, porque não vai conseguir. Nossa, eu fui bem polida no tomar na cara agora, quase que saiu outra coisa. Mas enfim, questão correta seria então 1, 2, 4, letra C. Questão correta seria a letra C. Galera, eu tenho uma série de dificuldades em escolher qual exercício corrigir com vocês, porque eu nunca sei o que seria difícil para vocês, o que seria médio, o que seria mais ou menos. Então, eu escolhi um exercício aí de aprofundamento, um exercício médio, um exercício um pouco mais difícil. Esse aqui seria o exercício mais difícil, por ter mais informações e tal. Mas sempre vou escolher dois, mas se os dois que eu escolhi não estiverem entre aqueles que você gostaria que eu explicasse, por favor, mande mensagem para a professora e a professora explica para vocês, tá bom? Beijos de luz, amadinhos, e até mais. Bye, bye!